Foi um desastre. Nenhum som veio da Voyager 2 em julho de 2023, depois que a NASA cometeu um erro grave. Mas, de repente, a sonda começou a transmitir novamente e o primeiro sinal da Voyager 2 após a falha de comunicação foi uma surpresa. A sonda já viajou mais de 18 bilhões de quilômetros e é de valor inestimável para a ciência. Perder Voyager 2 nesse ponto delicado da missão seria uma tragédia. O que de fato aconteceu? Porque essa sonda, que viaja no espaço há mais de 45 anos, de repente perdeu o contato via rádio? Em julho de 2023, pânico se instalou no Centro de Comunicações da NASA. Voyager 2 havia se silenciado. Os responsáveis ficaram chocados. Voyager 2 havia simplesmente perdido o contato via rádio após um comando errado que mudou a orientação da antena. Durante uma verificação de rotina, a equipe de controle da NASA enviou inadvertidamente um comando errado para a Voyager 2, fazendo com que a espaçonave virasse sua antena de comunicação para longe da Terra. Dada a enorme distância de mais de 18 bilhões de quilômetros, a correção desse erro foi um desafio monumental. Cada sinal da Terra levava mais de 17 horas para chegar à sonda, e o mesmo tempo para que a resposta chegasse à Terra. Passaram-se dias sem que um sinal fosse recebido, aumentando a preocupação. A perda permanente da comunicação com Voyager 2 não significaria apenas a perda de uma missão histórica, mas também a perda de uma fonte inestimável de dados sobre o espaço interestelar. Em uma última tentativa de restabelecer a comunicação, a equipe da NASA enviou uma série de comandos na esperança de que Voyager 2 recebesse um deles e respondesse de acordo. Era uma corrida contra o tempo, pois a fonte de alimentação da sonda e sua capacidade de receber comandos diminuíam a cada dia que passava. Ao mesmo tempo, cada dia em que essa sonda envia dados do espaço é valioso para cientistas. A preocupação seguia em agosto de 2023. Alguns cientistas já perdiam a esperança e a NASA teve que considerar seriamente a possibilidade de anunciar publicamente a perda da sonda. Então, o inacreditável aconteceu. Voyager 2 respondeu novamente. O sinal era fraco, mas inconfundível. Era um sinal claro de que a sonda havia recebido o comando e o executou corretamente. Alívio e alegria no centro de controle não tinham limites. A equipe da NASA havia conseguido o aparentemente impossível. A comunicação havia sido restabelecida com um dos objetos artificiais mais distantes do universo. Significava que Voyager 2 havia superado a crise com sucesso. Em 2022, depois de mais de 45 anos, a sonda irmã Voyager 1 se viu em uma situação incômoda. Os dados de telemetria não estavam mais corretos, e por alguns dias, parecia que a sonda havia perdido sua orientação no espaço. Mas também nesse caso, a NASA demonstrou estar no controle. Após semanas de solução de problemas, os responsáveis descobriram uma falha no computador de bordo. Aqui, também, engenheiros tiveram desempenho brilhante. De forma semelhante à Voyager 2, enviaram uma instrução a mais de 20 bilhões de quilômetros. A sonda alterou o sistema do computador de bordo e, após horas de espera, finalmente receberam uma resposta. Não se sabe ao certo por quanto tempo as duas veteranas da exploração espacial continuarão a enviar dados. No entanto, cientistas esperam poder manter contato com as duas Voyagers até por volta de 2030. Depois, elas desaparecerão para sempre nas profundezas do espaço e o contato por rádio será perdido devido à falta de energia. Voyager 2 no limiar mágico da heliosfera. Cientistas haviam imaginado tudo em detalhes. Durante décadas, houve ideias concretas de como seria o fim do nosso sistema solar. Simulações de computador calcularam tudo com precisão, e então a surpresa aconteceu. Em 5 de novembro de 2018, Voyager 2 se aproximou do limite mágico do sistema solar. Pesquisadores notaram que a sonda estava se aproximando infalivelmente desse limite, entre outras coisas, por uma mudança na radiação ambiente e na densidade de partículas. Ninguém jamais havia visto esse limite e nenhuma sonda havia estado lá antes. O que Voyager 2 encontraria lá, a bilhões de quilômetros da Terra? Naturalmente, pesquisadores esperavam que a sonda confirmasse seus dados e cálculos. Mas então veio a decepção. Voyager 2 relatou dados completamente inesperados. Isso repetiu a verdade desagradável para cientistas, pois Voyager 1, a sonda gêmea, já havia viajado por esse limiar distante em 2012 e transmitido dados semelhantes. Nenhuma das sondas confirmou as suposições. A heliosfera não termina suavemente como uma praia, mas mais como uma parede ou um baluarte invisível. Isso foi surpreendente. Desde que Voyager 1 enviou esses dados, houve confusão. Será que a sonda havia atravessado o limiar em um ponto específico, que tinha uma estrutura diferente? Não, depois que Voyager 2 transmitiu quase exatamente as mesmas impressões e dados de medição,
ficou claro que a soleira da bolha solar é bem sólida e irregular em toda a parte. Essa descoberta inovadora provou mais uma vez à nossa comunidade científica que não sabemos nada com certeza até que nós ou as sondas tenham estado lá. Ela confirmou mais uma vez que temos bem pouca certeza sobre o universo e que as teorias são apenas teorias, não verdades. Nosso universo é inimaginavelmente grande e contém inúmeros fenômenos, objetos, estruturas e peculiaridades, dos quais muito pouco podemos visitar ou examinar em loco. Temos que nos basear em cálculos, modelos e hipóteses, e muitas vezes estão errados, como as Voyagers provaram mais uma vez. O dia em que Voyager 2 sobrevoou o limiar da heliosfera foi outro momento em que uma peça do quebra-cabeça se encaixou em nossa visão cosmológica do mundo. Agora, saber com certeza como essa esfera solar termina traz mais clareza, mas também novas perguntas. Apenas a questão de como o limite rígido no final da bolha solar é formado manterá pesquisadores ocupados por vários anos. Cientistas explicam isso espontaneamente com a interação entre o vento solar e o meio interestelar. Presumivelmente, a pressão do espaço interestelar faz com que fluxos de partículas se acumulem na borda da esfera solar, formando então um limiar quase sólido ou uma densa pele externa. No entanto, isso significa que o meio interestelar tem estrutura diferente da que pensávamos anteriormente, e as sondas, na verdade, forneceram dados surpreendentes aqui também. Há muito mais partículas no espaço interestelar do que antes se supunha. Podemos imaginar a heliosfera como uma enorme bolha. Essa bolha é formada e mantida pelo constante vento solar. O Sol envolve a si mesmo e a seus planetas nesse balão protetor de partículas. A principal diferença entre a heliosfera e o espaço interestelar é sua densidade e temperatura. Na borda externa dessa esfera, os dois meios se encontram e ocorre uma interação. Essa borda externa é a heliopausa e se estende entre 10 e 20 bilhões de quilômetros do Sol. No total, a heliosfera tem diâmetro de cerca de 30 bilhões de quilômetros. Essa estrutura em que vivemos não é estática. A esfera viaja como uma unidade fechada pela galáxia e pelo universo. O sistema solar está localizado em um dos braços espirais externos da Via Láctea. Provavelmente, nos movemos pela galáxia aqui em nossa bolha a 820 mil km por hora, e nossa galáxia se move pelo universo a cerca de 2,1 milhões de km por hora. O ano de 1977 foi perfeito para a largada. No início da década de 70, um pesquisador reconheceu por acaso uma constelação especial de planetas e teve uma ideia. Em breve, os planetas exteriores estariam alinhados tão perfeitamente quanto estão a cada 176 anos. Durante suas órbitas ao redor do Sol, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno poderiam estar em quadrantes completamente diferentes do sistema, mas durante essa constelação, os quatro estariam quase enfileirados, próximos uns aos outros, de modo que uma sonda alcançaria facilmente todos os quatro. A constelação os trouxe para tão perto da Terra que o tempo de voo para Netuno ficou 12 anos mais curto. A NASA tinha que aproveitar essa oportunidade. Duas sondas simples e quase idênticas foram construídas às pressas. Voyager 1 e 2 nasceram com um orçamento mínimo e foram lançadas em velocidade recorde. Em 20 de agosto de 1977 e 5 de setembro de 1977, Voyagers 1 e 2 foram lançadas a bordo dos foguetes Titan Centaur, em sua icônica jornada ao espaço. Pouco se sabia na época que, mais de 45 anos depois, essas duas sondas ainda estariam voando pelo espaço, quebrando recorde após recorde. Depois de passar por Júpiter e Saturno, Voyager 2 usou a força gravitacional dos dois planetas para realizar uma manobra gravitacional que a levou até Urano e Netuno. Pela primeira vez, os seres humanos viram Urano azul brilhante em toda a sua beleza, e Voyager 2 fotografou Netuno azul profundo em todo o seu esplendor pela primeira vez. Além das imagens, Voyager 2 forneceu dados de medição inovadores. A sonda mostrou pela primeira vez os tênues anéis em torno de Urano, fotografou as tempestades mais violentas do sistema solar em Netuno e descobriu luas até então desconhecidas dos dois gigantes gelados. Foram momentos históricos para a ciência e para a humanidade. Quando Voyager 2 chegará à estrela mais próxima? Voyager 2 viajará na escuridão total por mais 40 mil anos ou mais, e então uma luz aparecerá novamente pela primeira vez. Provavelmente será a Ross 248. Cálculos mostraram que o curso da sonda a levará diretamente para lá, mas não está claro se a sonda será capturada por esse sistema. A sonda é provavelmente muito pequena e muito leve para entrar na esfera de outra estrela. Portanto, Voyager 2 permanecerá no meio interestelar e continuará voando, até que, depois de milhares de anos, a próxima estrela passe por ela.
Ninguém sabe por quanto tempo essas sondas continuarão sua jornada pelo espaço. Elas podem simplesmente se desfazer em algum momento, ou podem ainda estar voando daqui a milhões de anos. Mas somos otimistas. Para o caso de haver vida em algum lugar do espaço, anexamos um cartão de visita de nossa civilização às duas Voyagers. Se algum dia alienígenas colocarem as mãos nas sondas, encontrarão 2 registros dourados e um conjunto simples de instruções. Designers e cientistas criaram os discos e o mecanismo de forma que qualquer espécie tecnologizada os reproduza. Agora não sabemos quem ou o que está lá fora no espaço. Os discos também podem acabar em um mundo onde só há animais ou plantas. Podem cair em um oceano corrosivo de ácido em algum lugar, ou cair nas mãos de uma espécie que não sabe o que fazer com os discos. Pessoas menos otimistas temem que nossas saudações bem-intencionadas possam acabar nas mãos de alienígenas predadores no espaço sideral. Inscreva-se agora mesmo e acompanhe cada novo vídeo em destaque.